Estamos recebendo hoje Márcio Patrício, vice-presidente da Abravoo, para falar para a gente aqui sobre o relatório preliminar da CENIPA do acidente do voo da VoiPass, que matou 62 pessoas há exatamente um ano lá no interior de São Paulo. Primeiramente, Márcio, obrigado por participar aqui conosco. Quero que você fale para a gente um pouco sobre a Abravoo, explique o trabalho de vocês. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Eu venho dizer que o trabalho da Abravoo é um trabalho direcionado para a prevenção de acidentes aeronáuticos. Nós somos uma ação em que nós trabalhamos com a aviação como um todo, fazendo a segurança de voo, a prevenção de acidentes aeronáuticos. E também o nosso trabalho é direcionado para evitar que ocorrências venham a acontecer dentro do âmbito da aviação. Perfeito? A nossa associação possui profissionais mecânicos, engenheiros, controladores de tráfego aéreo, pilotos, especialistas em segurança de voo. E, Márcio, o que nós podemos falar desse relatório preliminar do CENIPA sobre o acidente da VoiPass? O relatório foi um relatório em que eles soltaram 30 dias após o acidente e que esse relatório ele contém informações fáticas sobre a ocorrência aeronáutica. Ou seja, eles colocaram ali uma coleta de informações dentro do intervalo de 30 dias, que eles buscaram dados sobre a ocorrência aeronáutica. E qual que é a diferença do relatório preliminar e do relatório final? O que muda as informações, o que acontece em cada um deles? Vamos lá. A primeira fase é a fase de coleta de dados. Ele coleta todas as informações, documentações sobre o piloto, sobre a aeronave, sobre a tripulação, sobre o voo, sobre o plano de voo, sobre a meteorologia, enfim, uma gama de que é coletadas. E aí, após essa coleta de dados, você tem uma segunda fase, que é a fase da análise desses dados. E após a análise desses dados, aí nós temos a última fase, que é a parte de emissão e revisão do relatório final. O relatório final é o produto final da investigação de ocorrência aeronáutica. E o que a gente pode indicar até o momento do relatório preliminar? Houve uma falha de manutenção ou uma falta dela no avião da VoiPass? O que a gente pode indicar no relatório preliminar foram as informações que foram coletadas. E como todas essas informações, não tem como a gente cravar falha mecânica, humana, operacional ainda. Mesmo porque essas informações precisam ser analisadas. E após a análise é que vai haver efetiva a confecção do relatório final. Ali no relatório a gente vê a questão do degelo, o CENIPA aponta essa questão. Você consegue explicar para a gente o que seria esse degelo, o que ele faz na aeronave e como ele pode evitar acidentes, ajudar a prevenir acidentes? Vamos lá, a questão do degelo, a aeronave ela é certificada para voar em condições adversas sob o ponto de vista do gelo. Né? Existe um sistema de detecção, um sistema de proteção e um sistema anti-ice, que é antigelo. Então, esses sistemas, eles vão prevenir a formação de gelo
quer seja nas estruturas do avião, na própria hélice da aeronave, né, no cone de cauda da aeronave. E para isso existem alarmes que a própria aeronave possui para detectar que há ou não esses gelos, a formação desses gelos. E a partir do momento que há essa detecção, os pilotos têm que tomar uma atitude. A fim de quê? A fim de evitar a formação desses gelos e ter um voo seguro. Nesse caso da VoiPass, você acha que os pilotos falharam em não tomar uma atitude, ou não deu tempo, ou você acredita que eles pensavam que poderiam terminar o voo com segurança, concluir o trajeto? A aeronave possui defesas. E essas defesas são sistemas de detecção, de proteção e anti-ice, anti-formação de gelo. E esses sistemas, eles podem falhar. Ou qualquer outro tipo de sistema do avião pode falhar. Eu não tenho como afirmar que falhou, mas eu posso, assim, garantir que a aeronave estava certificada para voar em condições adversas sob o ponto de vista meteorológico e, consequentemente, com a formação de gelo. Agora, é muito difícil você cravar que o piloto falhou ou deixou de falhar. Mesmo porque essas informações eu não tenho para poder fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto. Só quem tem é a própria investigação. Nós entrevistamos aqui na nossa cobertura sobre esse acidente a familiar de uma das vítimas, e ela fala que já haviam relatos de problemas com as aeronaves da VoiPass anteriormente, até de 2023, 2016. Mesmo assim, ela tinha o certificado para voar. Como que funciona essa questão do certificado? De quanto em quanto tempo é feita a fiscalização da manutenção da aeronave? Vamos lá. A aeronave estava certificada para voar em condições adversas sob o ponto de vista do gelo. Agora, as questões de manutenção, eventual pane que aconteceu ou que deixou acontecer, isso tem que estar relatado no livro de bordo, bem como nas cadernetas, né, de motor, de hélice, de estrutura, para que isso seja feito as intervenções mantenedoras, melhor dizendo. E como que... Só que quem pode dar uma resposta com mais precisão, melhor dizendo, é a própria empresa. E como que funciona essa questão? Você falou ali que tem nos livros, nos relatórios, antes do embarque, alguém vai fiscalizar isso na empresa, alguém da ANAC, alguém do aeroporto? A ANAC, ela tem a fiscalização periódica nas empresas. E nessa empresa também não seria diferente. Sendo assim, eu tenho certeza absoluta em que as inspeções, inclusive nessas empresas de grande porte, foram realizadas. Agora, obviamente que problemas supervenientes podem acontecer. Falhas, mal funcionamentos podem acontecer. Por exemplo, se você pega o teu carro, saiu da revisão da autorizada, isso não quer dizer que ele está 100% em condições de rodar. Ele pode ter um problema mais lá na frente. Uhum. Então não dá para cravar isso. Dentro desse contexto, nós precisamos entender que a ANAC fiscaliza, mas as empresas também têm que cumprir protocolos. Ou seja, os pilotos, os mecânicos, todos que estão envolvidos na aviação. Dentro desse diapasão, nós precisamos compreender o seguinte:
estavam devidamente habilitados para operar o avião. Eu tenho certeza absoluta que a manutenção foi realizada por pessoas habilitadas. E vislumbrando também outras situações, a empresa estava com a certificação em dia para operar. Agora, a questão da manutenção, por que não foi realizado, foi feito um registro e não foi visto, aí é uma situação mais organizacional. E caso o relatório final aponte essas questões da manutenção, existe uma punição, a empresa já está suspensa as atividades dela desde então. Existe alguma punição prevista para a empresa caso não cumpra esses protocolos? A investigação ela é pedagógica. O objetivo da investigação é a prevenção de ocorrências futuras. Não há cunho punitivo na investigação, tá certo? Certo. O que existe são ações recomendadas. Ou seja, as recomendações que devem ser seguidas. E depois de acidentes como esse da Voipes, há muitas mudanças no protocolo? Quanto tempo leva para mudar o protocolo após um acidente? Os impactos após o acidente. O acidente como esse, ele gera mudanças? Pode gerar mudanças, sim. Mudanças nos protocolos, mudanças de atitudes, né? Mudanças em manuais de manutenção, mudanças de treinamento de pilotos. Isso pode acontecer, desde que, após as investigações, ou até mesmo durante a investigação, se tenha recomendações que sejam expedidas e que sejam cumpridas. É isso, Márcio. Agradeço você por participar aqui conosco mais uma vez. Existe alguma consideração que você queira, final aí, deixar a respeito do acidente, do relatório? A única coisa que eu gostaria de deixar é o agradecimento dessa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre essa ocorrência, que vai fazer um ano amanhã, né? Isso, dia 9 de Muito agosto. triste, mas de qualquer sorte, nós temos que entender que, como até a própria Bíblia diz, né? Diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós vamos tirar lições dessa ocorrência e prevenir acidentes futuros. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, falamos com o Márcio Patrício, vice-presidente da Abravoo, sobre o acidente da Voipes que matou 62 pessoas no dia 9 de agosto de 2024 em Vinhedo, no interior de São Paulo.